Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães e os auditores Sérgio Valadares e Cláudio Canha, bem como a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Célia, declaro aberta às 14 horas a 38ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Inicialmente gostaria de dar as boas-vindas ao nosso conselheiro substituto, doutor Sérgio Valadares, que passa a integrar esse colegiado com a nova composição desta Câmara, conforme a portaria número 563/14 da Presidência do Tribunal. Então, doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que a primeira Câmara ganhará muito aqui com a sua participação, e a sua presença, com toda certeza, poderá enriquecer ainda mais os debates nessa Câmara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos, e que tenhamos todos a bênção de Deus para caminharmos bem. Muito obrigado. Eu agradeço a sua presença. Fica convocado desde logo o auditor Sérgio Valadares Fonseca para compor o quórum de votação, conforme a portaria 599/14. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 37 da sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2014. Está homologada. Comunico a inclusão em mesa dos processos de certidão liberatória número 81.8230/14 do município de Foz do Iguaçu e número 90.7283/14 do município de Campo Bonito, e ainda que deferiu o sobrestamento dos processos de pensão 81.4001/13 na Diretoria de Controles e Atos de Pessoal e de admissão de pessoal número 75.4126/14, 88.8564/14, 82.5678/14 na Diretoria de Contas Estaduais. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento de dois protocolos junto à Diretoria de Contas Estadual, 906.511/2014 e 906.767/2014, são admissões complementares de processos principais ainda não julgados. E na Diretoria de Controle de Dados Pessoal, o protocolo 359.820/2014 é a aposentadoria cuja situação ainda depende de questão tratada em incidente de inconstitucionalidade. Estão anotados. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, os processos de admissão de pessoal 1378243, 32953713, haja vista que as admissões iniciais encontram-se em trâmite, e dos atos de inativação 500.49911, 56371.78112, em função da análise de constitucionalidade do Decreto Estadual 777410, e em função da análise do Decreto Estadual 632012, o ato de inativação 76106413. Obrigado. Devidamente anotado. Agradeço. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. Iniciei pelo processo incluído em mesa e outro mais, passando a relatar os seguintes processos de certidão liberatória. O 81.8230/14, que foi incluído, do município de Foz do Iguaçu, e o 90.7283/14 do município de Campo Bonito. Também relato em conjunto o processo de certidão liberatória do município de São José da Boa Vista, sob número 88.5816/14, constantes da minha pauta de julgamento. Em todos os expedientes, as unidades técnicas opinaram pelo deferimento dos pedidos, exceto a Diretoria de Contas Municipais, posteriormente acompanhada pelo Ministério Público, que entendeu que os municípios não estariam aptos à percepção da liberatória em virtude de pendências no cumprimento da agenda de obrigações. Apesar disso, o descumprimento da agenda de obrigações quanto à alimentação do SINAM não tem sido erigido como óbice
ao deferimento da certidão liberatória. Eis que na sessão número 35 desta primeira Câmara, quando o julgamento de certidão liberatória do município de Ponta Grossa, auto 703262/14, de relatoria do auditor Cláudio Canha, esse colegiado houve por bem não obstar a pleiteada certidão por tal motivo. Tal julgado serviu de fundamento para a concessão da certidão liberatória de Santa Terezinha do Itaipu, consoante acordo número 5524/14 da primeira Câmara, de minha própria lavra. Diante disso, voto pelo deferimento, expedindo-se a certidão liberatória aos municípios de Foz do Iguaçu, Campo Bonito e São José da Boa Vista. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Estão aprovados. Processo número 61.760/08, do município de Santa Cecília do Pavão. Senhor presidente? Vossa Excelência tem a palavra. Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de ter vista dos autos. Não há oposição, vista concedida. Processo número 63.5030/10. Trata os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária, celebrado entre o município de Rolândia e o Grupo de Apoio Projeto Esperança, organização da sociedade civil de interesse público, formalizada pelo termo de parceria 3 de 2008, referente aos exercícios financeiros de 2008 e 2009, no valor de R$ 454.332,68, tendo por objeto o desenvolvimento do Programa de Saúde Mental, projeto CAPES 2. A Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público concluíram pela irregularidade das contas em face da ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos, o que gerou prejuízo ao erário em valor significativo na ordem de R$ 7.653,50. Sugerem ainda a aplicação de multa em face do atraso de 560 dias do encaminhamento das contas. Ante o exposto, voto pela irregularidade das contas em razão da ausência de aplicação financeira, determinando que seja efetuado o recolhimento dos rendimentos que deixaram de ser auferidos, devidamente atualizados, no valor de R$ 7.653,50, pelo Grupo de Apoio Projeto Esperança CAP. Por fim, determina a aplicação de multa à senhora Eunice Mara Chueri Catai, com base no artigo 87.4A da Lei Complementar 113/2005, em razão do atraso de 560 dias na entrega da prestação de contas. É o relatório e voto. Senhor presidente. Para discutir, com a palavra o doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho já uma reflexão sobre esse tema e, quer dizer, vou fazer rapidamente um resumo. A obrigatoriedade de aplicação financeira surgiu a partir da Lei 8666, salvo engano meu, de 93. Naquele período histórico ainda era grande o processo inflacionário, as inflações, os índices de inflação eram elevadíssimos. Então a preocupação maior era com a perda do poder executivo, do poder aquisitivo desses valores repassados. Em alguns casos, algumas decisões do tribunal, quando os valores não são tão significativos, o tribunal tem aprovado as contas com ressalva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esses recursos, na verdade, quando há a determinação do tribunal de que eles sejam recolhidos em favor do ente repassador, também é um outro ponto que eu acho que merece uma reflexão. Por quê? Porque esses recursos, se aplicados, seriam do próprio ente conveniente, do próprio recebedor dos recursos. Se ele tivesse aplicado e obtido esse rendimento de 7 mil e poucos reais, não é isso? R$7.500, esse dinheiro não seria do município, seria dele, obviamente, para aplicar no objeto do convênio. Então, para mim não faz sentido que ele seja condenado a devolver ao município, uma vez que o recurso seria dele. Então, eu não sei aqui se ele foi ouvido e explicou porque permaneceu esse recurso parado durante um determinado período e o montante é significativo, R$400 mil, mas eu já refleti sobre isso e, se Vossa Excelência permitir, gostaria que todos refletissem sobre isso, mas eu vou apresentar o meu voto pela regularidade com ressalva. Continua em discussão.
em votação. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu até entendo a posição do conselheiro Sérgio. Eu sei que o tribunal tem algumas decisões que tem ressalvado quando o período de aplicação é só de 30 dias, até 30 dias, que não é o caso desse processo, e a alegação, conselheiro, é que teve que ficar na conta em função de cheques que teriam sido emitidos e o banco não teria o resgate automático de aplicações. Então, considerando esses motivos, eu entendo que vou manter ainda a posição desta Câmara do Tribunal, que é pela irregularidade. Senhor presidente, então, já diante desses argumentos do conselheiro Fernando, eu gostaria então de reforçar o apelo. Olha, ele até apresentou alguma justificativa, ainda que o conselheiro Fernando não tenha se sensibilizado com elas. Então, e gostaria também que fosse, então, ainda que Vossas Excelências mantivessem a irregularidade, se foi esse o entendimento, que ponderassem o segundo ponto da minha argumentação, que é, se os recursos eram da própria entidade, que ela não seja condenada a devolvê-los. Né? Ainda que Vossas Excelências... Na verdade, eu ia tentar terminar ainda desculpe. Eu não ia, mas esqueci de comentar essa argumentação, se você me permite. Na realidade, eu discordo do Sérgio, no sentido que o recurso é da aplicação do convênio. Vamos admitir que ele aplicasse só os 453. Os 7 mil que sobraram teria que ser devolvido, que não é recurso da entidade, era recurso... Sim, mas não, eu estou fazendo uma hipótese. Caso ele só tenha aplicado os 450, o excedente da aplicação seria devolvido. Por isso que a argumentação aí, eu só esqueci de comentar isso. Como a discussão está encerrada, nós estamos em processo de votação, também mantenho a minha proposta de voto. Está aprovada a proposta do relator, registrando-se a divergência do nobre conselheiro substituto, doutor Sérgio. Os processos 73.92.27/12, 40.004/14 tratam de transferência voluntária em que foram constatadas algumas impropriedades formais em função do período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência CIT. Do exposto, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas, expedindo-se recomendação para que sejam implementadas medidas de aprimoramento em relação às futuras prestações de contas. É o relatório de voto, está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 28.6748/11. Trata os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e o Centro de Atendimento à Criança, Adolescente e Família de Mandaguari, no valor de R$ 82.080, tendo por objeto a implementação de ações do programa Crescer em Família. Encerrada a instrução processual e decorrido o prazo sem manifestação em relação ao último contraditório ofertado, subsistiu como irregularidade o pagamento de nota fiscal de venda de cartuchos no valor de R$ 900, cujo fornecedor, à época de emissão, estava com situação cadastral baixada e com ressalvas. O atraso de 140 dias na apresentação das contas finais do convênio e a ausência de pesquisas e preço junto aos fornecedores. Em face da não manifestação da interessada acerca dos elementos contidos na instrução 2385/13, a DAT propõe a irregularidade das contas, o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 900, a aplicação de multa à gestora à época pelo prazo de 140 dias na apresentação das contas, bem como pela não comprovação da realização de pesquisas de preços junto aos fornecedores. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. Nota-se que consta nos autos uma nota fiscal de compra de cartuchos no valor de R$ 900, na qual, à época de emissão, seu fornecedor estava em situação cadastral baixada frente à Receita Estadual. Tal situação denota a ausência de circulação correta do faturamento, com implicações inclusive de ordem tributária, ou até mesmo revelando uma possível ausência de prestação de serviços, sendo a devolução dos recursos a medida escorreita diante do pagamento irregular. Assim, diante da concessão de prazo para que fosse procedida a devolução de tal montante e na inércia da entidade, na adoção de medidas para a regularização da impropriedade, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Análise
de Transferências e do Ministério Público, e voto 1. Pela irregularidade da prestação de contas em razão de realização de despesa irregular. 2. Pelo recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 900 pelo SECAF de Mandaguari. 3. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87.2b da Lei Complementar 103/2005, a senhora Maria de Andrade Riso, em face do atraso de 140 dias na apresentação de contas final do convênio, e multa prevista no artigo 87.4g, a senhora Maria de Andrade Riso e a senhora Sueli Maria Chiarato Silva, em face da não comprovação da realização de pesquisa de preços junto aos fornecedores. É o relatório e voto. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu fui mais rapidinho, porque pelo menos deixa eu ficar um pouco de bonzinho nessa sessão, porque eu sei que o conselheiro Sérgio deve ter a mesma opinião que eu. Eu vou me permitir, conselheiro Durval, divergir de Vossa Excelência, no sentido de que não é pelo fato só de não ter apesar da defesa que nós poderíamos considerar irregular. Eu tenho essa posição quando é um conjunto de irregularidades que não nos, a omissão não nos permite emitir um juízo sobre aquela materialidade. Eu acho que já temos várias decisões que a falta de registro de preço por si só não seria motivo de irregularidade, até porque por causa do valor também de R$ 900. Entendo também que a questão da empresa cadastral, da nota estar um cadastro vencido na Receita, não pode ser imputado à aplicadora, né, dos recursos, salvo ser demonstrada o desvio de recurso ou não entrega da mercadoria, etc. Então, eu divido apenas parcialmente para julgar regular com ressalva, mantendo-se a aplicação da multa pelo atraso. Senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra doutor Sérgio. Mais ou menos nessa mesma linha, porque o fato, né, a empresa pode existir de fato, está operando normalmente, e é claro que quando o ente público contrata mediante uma licitação, em que existe a fase da habilitação, etc., o poder público sempre vai exigir a demonstração de certidão de regularidade, etc. e tal. Mas não é o caso quando se transfere o recurso para uma entidade, às vezes que não tem uma organização formal tão grande, ela está evidentemente obrigada a cumprir aqueles princípios da impessoalidade, da moralidade, não contratar, não é, de um irmão, de um parente para beneficiar. Mas é nesse mesmo sentido. O valor não é significativo, a pesquisa de preço deve ser feita exatamente para garantir o respeito à economicidade e à impessoalidade, mas aqui não é apontado. Por exemplo, olha, houve um superfaturamento, o cartucho estava muito caro, não sei quantos cartuchos, deve ser cartucho de impressora isso aí, né? Não sei quantos cartuchos foram comprados, mas ninguém está dizendo, olha, houve um superfaturamento, etc. e tal. Então também penso que isso pode ser considerado como razão de ressalva. Perfeitamente. Continua em discussão. Quero só fazer algumas considerações que talvez até pela objetividade e brevidade, fazendo um relato sucinto, tenha deixado de esclarecer aos senhores conselheiros, e faço agora. Primeiro, não é só a questão da tomada de preços, uma consulta aos preços de mercado que fez com que apresentasse essa proposta. Na verdade, a empresa fornecedora, a empresa que vendeu os produtos, isso constou até no meu relato, ela estava com a situação cadastral baixada, portanto, sem inscrição, naquele momento. Esse processo foi objeto, inclusive, de uma denúncia e de uma investigação junto ao grupo de apoio especial, junto ao GAECO, ao Ministério Público. E o processo foi encaminhado também ao Ministério Público Estadual. Não obstante todos esses detalhes, até pelo valor de pequena monta, aparentemente R$ 900, eu tive a cautela de abrir prazo e novo contraditório para que a empresa, para que a entidade pudesse fazer as justificativas e até o recolhimento dos R$ 900, que realmente aí não teríamos que sugerir ou fazer uma proposta pela irregularidade das contas. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas oportunidades, a entidade não se manifestou. Então, claro, se assim for o entendimento dos senhores,
Temos 2 propostas pela regularidade com ressalva. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, em respeito a todo esse seu trabalho, eu gostaria de ter vista dos autos. Perfeitamente, vista concedida. Até porque a questão do Ministério Público, eu não prestei atenção na Vossa Excelência, mas eu não, aí já muda de... Se existe um processo de investigação, aí já é outra... Perfeitamente. Então, agradeço. Processo número 34.5443/13, encerra os presentes autos, ato de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição custeada por regime próprio de previdência, deferida com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, a Doralice Potier, ocupante do cargo de telefonista da Assembleia Legislativa do Paraná. Concluída a instrução, a DICAP manifesta-se pela legalidade e registro do ato e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas pela sua negativa. Verifica-se dos autos que a única questão controversa cinge-se à constitucionalidade ou não da Lei Estadual 16.390 de 2010, que é o objeto da ação direta de inconstitucionalidade 4814 perante o Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento. Entretanto, data vênia, o posicionamento do Parquet de Contas, essa Corte já teve a oportunidade de se manifestar acerca dessa questão e não a viu como óbice ao registro, uma vez que a discussão sobre a constitucionalidade da citada lei perante o Supremo Tribunal Federal não obsta a sua vigência, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade. Do exposto, acompanho a unidade técnica e voto pela legalidade e registro do ato concessório de aposentadoria. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 76.1102/13. Trata-se de aposentadoria voluntária concedida a Lúcia Pires da Silva, ocupante de cargo de professor do município de Curitiba. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal constatou que os documentos exigidos foram todos anexados aos autos e que não houve atraso respectivo ao respectivo encaminhamento, opinando pela legalidade e consequente registro do ato de concessão de aposentadoria. O Ministério Público corrobora o posicionamento da DICAP, entendendo, todavia, que houve atraso no encaminhamento da documentação, sugerindo a aplicação de multa. Do exposto, verifica-se que a única questão controversa cinge-se à proposição de multa pelo atraso no encaminhamento, da qual divirjo, uma vez que o mesmo deu-se dentro do prazo legal de 30 dias, estabelecido pelo artigo 5º da Instrução Normativa número 69 de 2012, conforme atesta o formulário de remessa, datado de 25 de outubro de 2013, tendo a publicação do ato de concessão se materializado em 30 de setembro de 2013. Ante o exposto, acompanho o opinativo da DICAP e voto pela legalidade e registro do ato em análise. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 28.2490/04. Trata-se de admissão complementar de pessoal por meio de concurso público, aberto pelo edital 001 de 98, efetuado pelo município de Paranavaí, tendo por objeto específico o registro da servidora falecida, senhora Cícera Firmino da Silva. A Diretoria de Atos de Pessoal, após informação interna de que o ingresso da servidora fora registrado através do processo 37.849.8/07, e julgado legal pela decisão definitiva monocrática 405/2012, opina pelo encerramento do processo por perda de objeto. O Ministério Público corrobora o posicionamento da DICAP e, nesse sentido, é o voto do relator pelo encerramento do presente processo. O relatório e voto está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 18.1945/07. Encerra os presentes autos, admissão complementar de pessoal por meio de concurso público aberto pelo edital 02/2006, efetuado pelo município de Fernandes Pinheiro para o provimento dos cargos e serviços gerais, professor e assistente administrativo. Vencida a instrução, a Diretoria de Controles de Atos de Pessoal opinou pelo registro das admissões, apesar da existência de lacunas na alimentação do SINAP, tendo ainda sugerido a aplicação de multa em razão do não cumprimento de diligência. No mesmo sentido, posicionou-se o Ministério Público.
Do exposto, acompanho a instrução e voto pelo registro das admissões e aplicação de multa ao gestor do município em razão da não disponibilização das informações em meio eletrônico, com base no artigo 87, 3b da Lei Complementar 103/2005, e determinação para que proceda a alimentação do SIM-AP no prazo de 30 dias, inserindo os dados de todos os servidores admitidos. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 36084709. Trata-se de admissão de pessoal complementar por meio de teste seletivo aberto pelo edital 016 de 2009, efetuado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, para a contratação por prazo determinado de professores de ensino superior. A Diretoria de Contas Estaduais informou que foi obedecida a ordem classificatória na convocação dos candidatos, observado o respectivo prazo de validade do teste seletivo e os pertinentes limites da Lei Complementar 101/00, tendo ainda informado que os demais processos anteriores ao presente foram registrados. A DICAP, ponderando que não houve, em alguns casos, qualquer referência à data de surgimento da vaga decorrente de exoneração, do surgimento e especificação da necessidade relativa à insuficiência de cargo, opina pelo registro parcial das contratações. O Ministério Público divergiu da unidade técnica, explicitando que as contratações se deram para cumprir com o dever de garantir o ensino público e que todas as providências foram tomadas para a realização de concurso público para o preenchimento das vagas de caráter efetivo, sugerindo o registro das contratações. Tendo em vista a análise técnica efetuada pela Diretoria de Contas Estaduais e diante da orientação jurisprudencial adotada por essa Corte, acompanho o posicionamento do Parquê de Contas e voto pela concessão do registro da totalidade dos atos de admissões que servem de substrato ao presente. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Processo 73-3587/14. Encerra os presentes autos pedido de certidão liberatória formulada pelo município de Paranaguá. A Diretoria de Contas Municipais opinou pelo indeferimento da certidão liberatória, eis que registrou irregularidade em relação ao cumprimento da lei de transparência, além de descumprimento da agenda de obrigações. Por sua vez, a Diretoria de Análise e Transferência, considerando a decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que suspende a aplicação de sanções com fundamento nas Instruções Normativas 28 de 2011 e número 61 de 2011, a unidade técnica pugnou pelo deferimento do pedido, recomendando ao requerente que regularize imediatamente as pendências. No âmbito de suas atribuições, a Diretoria de Execuções posicionou-se pela impossibilidade de emissão de certidão liberatória, tendo em vista a existência de determinações exaradas à URB pelo Acórdão número 1888 de 2006, segunda Câmara, processo 99.831 de 2004, cujo adimplemento ainda não foi comprovado. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal exarou o opinativo pelo deferimento da certidão liberatória, em razão da existência de pendências. Por seu turno, o Ministério Público opina pelo indeferimento da liberatória, em razão do apontamento feito pela DCM e pela DEX. Assiste razão à Diretoria de Contas Municipais e à Diretoria de Execuções, bem como ao órgão ministerial, pois, conforme mencionado no relatório, o requerente possui pendências no âmbito da agência de obrigações, não cumprimento das disposições da Lei de Transparência, não disponibilização de informações suficientes para o atendimento à Lei Complementar 131 de 2009 e Instrução Normativa 89 de 2013 do Tribunal de Contas, bem como não efetivação das determinações exaradas à entidade pelo Acórdão 1888 de 2006, da segunda Câmara, processo 99.831/04. Diante do exposto, acolho os opinativos da DCM, DEX e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto
pelo indeferimento do pedido. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Senhor presidente, Opa. não é para discordar do voto, apenas vai só uma ressalva. Perfeitamente, Vossa Excelência. É que, na verdade, o indeferimento seria por outros motivos, mas é só porque eu já me deparei com a certidão de Paranaguá em 2 ou 3 oportunidades, onde tem um acordo de 2006 que é praticamente impossível ser cumprido. Né? Então, esse é um dos motivos, porque há determinações de várias gestões para fazer um aterro. Enfim, tem que tirar os assentamentos, fazer o saneamento da Baía, praticamente impossível, até porque depende de outras questões ambientais. Então, é só essa ressalva que, no futuro, a certidão eu me reservaria a analisar quais as medidas que o município adotou, tendente a cumprir a decisão. Não, indefinido, mas são outros motivos. É que tem este motivo também. Então, é só ressalvar essa posição que merece um exame casuístico em função das ações do município, mas se fosse só esse o motivo. Perfeito, só a questão já está votada, decidida, registra-se a ressalva de Vossa Excelência. Processo número 70-1898/14, trata-se de requerimento formulado pelo servidor Adão Mário Roico, ocupante do cargo de analista de controle, em que solicita a verbação de tempo de serviço prestada ao próprio Tribunal de Contas para todos os efeitos legais, conforme faz prova com certidão expedida pelo INSS. A Diretoria de Gestão de Pessoas esclarece que o servidor prestou serviço a esse tribunal de 26 de março de 2008 a 26 de março de 2003, perfazendo 2 anos e 1 dia, ou 731 dias, opinando pelo deferimento do pedido. A diretoria jurídica opinou pelo deferimento do pedido, tendo ainda explicitado que os reflexos da averbação retroagiriam à data de sua posse. O Ministério Público não se opôs ao deferimento do pedido, e nesse sentido é o voto do relator pelo deferimento do requerimento formulado pelo servidor interessado. O relatório e voto está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 76.068/11. Encerra os presentes autos, relatório concernente à inspeção realizada no município de Esperança Nova, em cumprimento do Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2010, que teve como objetivos: 1. Verificar a atuação do controle interno, e 2. Examinar a consistência e fidedignidade dos dados enviados através do sistema SIM-AM. Exercido o contraditório, os autos retornaram para a manifestação conclusiva da Diretoria de Contas Municipais, que se manifestou pela regularização dos apontamentos, devido à implementação das correções necessárias nos demonstrativos contábeis da entidade. Em contrapartida, o parquê especializado destaca que, quando da análise do processo 17.653.1/10, atinente à prestação de contas do Instituto de Previdência de Esperança Nova, detectou irregularidades quanto ao preenchimento do cargo de controlador interno durante o exercício de 2010, uma vez que o presidente do fundo, no período de 19 de fevereiro de 2010 a 19 de maio de 2010, também exerceu a atividade de controlador interno do município, o que caracteriza, em princípio, acúmulo irregular de funções, concluindo assim pela necessidade de prévia manifestação da equipe designada para a realização da inspeção em tela sobre a situação em comento. Em atendimento, a unidade técnica explicitou que o controle interno da Prefeitura Municipal de Esperança Nova e do Instituto de Previdência foi instituído através da Lei número 329 de 2007, integrando a unidade de controle do Poder Executivo ao sistema de controle interno do Instituto, sendo exercido por um único servidor nomeado através da Portaria 16 de 2010 e 18 de fevereiro de 2010, na função de controlador interno. Quanto ao acúmulo de cargo exercido pelo senhor Antônio Carlos Vigor, ressaltou que as prestações de contas subsequentes concluíram pela regularidade com ressalva, especificamente quanto ao acúmulo indevido de cargos, sendo comprovada a devolução dos valores decorrentes do acúmulo indevido. Em relação ao provimento do cargo em si, anotou que se encontra em trâmite na ADICAP o processo 10.147.7/10, pendente de julgamento, com opinativos divergentes sobre a aplicabilidade do acórdão 26508 do Tribunal Pleno.
Por sua vez, o Ministério Público entende que não pode ser considerado sanado o ponto atinente à atuação do controle interno em razão do acúmulo indevido e o preenchimento do cargo de controlador interno através de concurso público para cargo efetivo, pugnando pela irregularidade do objeto inspecionado, com necessidade de aplicação de multas ao gestor responsável. Divirjo em parte do posicionamento do Parquet de Contas acerca do modelo de controle interno adotado pela entidade, uma vez que o mesmo é considerado válido, pois cabe à legislação específica do município a escolha do sistema, sendo livre para estruturá-lo. Note-se que a forma de sistema de controle interno municipal foi avaliada nas prestações de contas seguintes, tendo respectivamente os acórdãos números 2295/13, de 2 de julho de 2013, e 418/13, de 15 de outubro de 2013, da primeira Câmara, concluído pela regularidade com ressalva quanto ao acúmulo indevido de cargos, bem como foi comprovada a devolução dos valores recebidos indevidamente. Contudo, remanesce o questionamento acerca da pertinência do provimento de cargo efetivo de controlador interno colidir com o entendimento dessa Corte de Contas. Depreende-se dos autos que, efetivamente, o município adotou uma forma de criação e preenchimento do cargo de controlador interno contrária ao que foi fixado por esta Corte. Assim, acompanho parcialmente o Ministério de Contas e, com fundamento no artigo 267-4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto pela aprovação do relatório de inspeção número 006/2011 da DCM, com as recomendações de natureza preventiva constantes do referido relatório, e determino a aplicação da multa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar 103/2005 ao senhor Everton Barbieri, na condição de prefeito municipal, em razão do preenchimento do cargo de controlador interno através de concurso público para cargo efetivo, em contrariedade ao que disciplinam os acordos 97 de 2008 e 265 de 2008 do Tribunal Pleno. B, pelo encaminhamento do feito à Diretoria de Contas Municipais para que considere tal decisão nas prestações de contas nos exercícios subsequentes do município de Esperança Nova. É o relatório e proposta de voto. Está em discussão, em votação? Senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, conselheiro Fernando. Só para refletir, a questão do controle interno e a forma de investidura, faz tempo que nós estamos nos batendo, e até entendo que a forma do controlador efetivo não é a melhor forma de se contratar. Eu não me lembro dos acordos, todos os termos, né? Agora estamos penalizando porque nós achamos que não é o melhor, mas não que exista uma vedação legal de ser feita. Eu só, para a gente refletir isso, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, porque nós sabemos que até alguns prefeitos fazem o controlador interno no meio efetivo para ter uma certa ascendência sobre as administrações anteriores, sejam elas inimigas ou não. Mas estou tentando fazer um enfoque sobre a questão da legalidade. Então, só para refletir, nós dissemos que deverá ser um cargo em comissão, preferencialmente efetivo, ou seja, o efetivo com o cargo em comissão, não o cargo de controlador efetivo. Mas não vejo vedação em que se faça o controlador efetivo, embora não seja recomendável. Mas é só para a gente refletir isso, porque até a questão do cargo em comissão eu estou revendo em algumas situações, ou pelo menos tentando estudar, independente de que haja uma estrutura de controle interno ou não. Qual que é a maior garantia do controlador? Que se ele não tomar nenhuma atitude, ele está responsável solidariamente. Então, se ele for omisso, por ter sido cargo em comissão, ele estará sujeito às mesmas sanções que o prefeito. Então, existe uma garantia de desempenho de função. Mas é só para refletir, senhor presidente, porque eu vi que Vossa Excelência aplicou uma multa. Se estivesse determinando a extinção do cargo, aí eu ia solicitar a vista. Então, é só para... Como eu estou com a pauta tranquila hoje, eu vou discutir bastante. Feita a reflexão de Vossa Excelência, está em votação, está aprovado. Processo número 17.2956/13. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas do município de Campo Magro, relativo ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela desaprovação das contas
pois verificou que não restaram sanadas as seguintes irregularidades. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. 2. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Relatório de controle interno com indicação de irregularidade. E 4. Entrega dos dados do submetido ao sistema SIM-AM com atraso. O Ministério Público não se opôs à proposta de irregularidade das contas com a aplicação de sanções nos termos exarados pela Diretoria de Contas Municipais. Em relação às impropriedades constatadas pela unidade técnica e corroboradas pelo órgão ministerial, passo à análise individualizada de cada uma delas. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas de 0,94%. Em relação a tal item, entendo que o percentual apurado se mostra inexpressivo e não chega a comprometer a execução orçamentária do exercício seguinte, autorizando a conversão em ressalva, consoante remansosa jurisprudência dessa Corte. 2. Existência de irregularidade no relatório de controle interno. A irregularidade constante do relatório de controle interno consiste na ausência de bloqueio de dotação orçamentária em licitações. Apesar do constante no relatório, não vislumbro tal fato como impropriedade hábil a macular as contas, eis que o responsável pelo controle interno restringe-se a dizer que, entre aspas, foi observado que nem todas as licitações foram precedidas de bloqueio de dotação orçamentária, tendo a justificativa de que algumas modalidades foram empenhadas conforme a ordem de serviço. Fecha aspas, isso consta, peça número 8, as folhas 10. Primeiramente, o referido relatório é, por assim dizer, muito geral, prescindindo de uma necessária objetividade, eis que se limita a afirmar abstratamente que em algumas licitações não houve bloqueio de dotações orçamentárias, sem apontar pontualmente em quais certames isso foi efetivamente verificado e se tal impactou na execução do contrato. A simples alegação, a míngua de demonstração precisa de que em quais procedimentos a mesma se verificou e se houve prejuízo para a administração, não pode inquinar as contas. Não se mostraria razoável o julgamento pela irregularidade das contas se não é possível precisar em quais procedimentos deixou-se de bloquear a dita dotação. Secundariamente, o controlador afirma que tal evento implicou no atraso de pagamento ao Instituto Nacional de Seguro Social, bem como com uma inscrição em restos a pagar com insuficiência de saldo, sem precisar objetivamente a relação de causalidade entre os eventuais não bloqueios e as consequências que ele elenca. Diga-se ainda que o atraso no pagamento junto ao INSS, por si só, não é irregularidade, em sendo a dívida adimplida no futuro, ainda que intempestivamente. E 3. Em relação às obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado, observo que, embora o município tenha efetivamente sofrido com a desoneração do IPI no Fundo de Participação dos Municípios, no valor de R$ 364.244,61, a mesma não tem um condão de regularizar a presente restrição. Eis que, conforme demonstrado pela unidade técnica, instrução número 316 de 2014, peça número 35, os valores empenhados totalizam R$ 5.657.348,63, conforme quadro apresentado às folhas 11 e 12 da citada instrução. Por fim, em relação à entrega dos dados do sexto bimestre do SIM-AM, com atraso, a obrigação de encerramento inicia e termina no ano de 2013, o qual se encontra fora da presente prestação de contas anual, desautorizando a aplicação de multa. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto. 1.
para emitir parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão das obrigações financeiras frente a disponibilidades, déficit verificado e pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113/2005, ao senhor José Antônio Paz, em razão da irregularidade das contas. É o relatório. E voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 196.162/13, versus autos acerca de prestação de contas anual do município de Mato Rico, relativo ao exercício de 12. Após a análise do contraditório, a DCM constatou que foi saneada tão somente a restrição relativa à irregularidade contida no relatório de controle interno, permanecendo sem justificativas satisfatórias as seguintes restrições. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 6,19%. Valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não conferem. 3. Valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não conferem. 4. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado. 5. Remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido. 6. Falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. 7. A resolução e ou parecer do Conselho de Saúde apresenta a conclusão por irregularidade. 8. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejudicado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Assim, a unidade técnica pugnou pela irregularidade das contas com a imposição de multas ao gestor, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esta Corte. Na análise dos autos, da documentação que o integra, ouso divergir parcialmente das conclusões alcançadas, senão vejamos. No que tange ao resultado financeiro deficitário, após solicitação deste relator, a DCM esclareceu que as desonerações do IPI realizada pelo governo federal implicaram numa queda na transferência para o município de Mato Rico na ordem de R$ 156.104,83 em 2012, reduzindo-se o déficit alcançado para 3,98%. Assim, diante do novo percentual atingido e nos termos da jurisprudência dessa Corte, converto o item em ressalva. Relativamente ao exercício do cargo de contador, em que pese ter sido ocupado em desacordo com o prejudicado número 6, posto que seu ocupante não possuía cargo efetivo, observa-se na peça número 4 que o senhor Nelson Batista dos Santos detinha registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade, havendo notícias da posterior realização de concurso público para regularização do quadro, posto que o município possuía contador efetivo, porém designado para exercer outra função. Assim, diante da farta jurisprudência dessa Corte no sentido de relevar tal situação em face da dificuldade encontrada pelos municípios em se adequar ao citado prejulgado, converto tal aspecto em ressalva às contas. De igual forma, afasta a irregularidade apontada no parecer do Conselho de Saúde, eis que se refere à transferência de recursos de programa federal Qualifar. Primeiro porque a alegação é por demais genérica, sem especificar o montante não aplicado no referido programa e onde exatamente foi aplicado. Segundo, porque tal programa de índole federal terá a regularidade de sua execução aferida pelo Tribunal de Contas da União, órgão competente para tanto. Por derradeiro, não há que se falar na falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, pois a própria unidade técnica admite que o percentual atingido foi de 59,40%, não representando a diferença de 0,6%, um montante hábil a comprometer o escopo da vinculação. Todavia, no que pertine aos demais aspectos, igual sorte não assiste ao município. Em relação às divergências dos valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade e valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade, a unidade técnica, não obstante a juntada da cópia do balancete patrimonial, verificou que permanece a mesma divergência apontada no primeiro exame, mantendo a irregularidade. Relativamente às obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado, a DCM considerou
que, entre aspas, não restou comprovado que o responsável possuía empenhos globais ou estimativos que não haviam sido estornados e que ocorreu o cancelamento dos mesmos em 2013, o que foi preciso empenhar na forma livre valores relativos a convênios somente recebidos em 2013 ou em data posterior. E considerando ainda que não restou comprovado o cancelamento de restos a pagar não processados, conclui-se pela manutenção da irregularidade. Acerca da remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido, a DCM não acatou a justificativa de que o excesso se deve ao afastamento do prefeito municipal para concorrer à reeleição, pois não foram apensados documentos capazes de comprovar as substituições citadas pelo responsável, tais como atas de reuniões e demais documentos pertinentes. Do exposto, acompanham parcialmente os opinativos uniformes do Ministério Público e da DCM e voto. 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade em face dos seguintes itens. Primeiro, valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM, contabilidade não conferem. 2. Valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não conferem. 3. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado. E 4. Remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido. E ainda pela imputação da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar número 103/2005 ao senhor Joaquim Ortiz Neto, na qualidade de prefeito, em razão da irregularidade das contas. E ainda pelo ressarcimento por parte do ordenador das despesas do valor pago indevidamente ao vice-prefeito, conforme foi apurado pela DCM em sua instrução 571/14. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Está aprovado. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães para o relato de sua pauta. Palavra pela ordem ao conselheiro substituto Dr. Cláudio. Senhor presidente, extemporaneamente, eu gostaria de informar ao colegiado, nos termos do artigo 436, parágrafo único do Regimento Interno, que foi enviado a mim como relator o ofício da Procuradoria-Geral do Estado 19 de 2014, comunicando a decisão judicial deferindo tutela antecipada em ação anulatória de ato administrativo em favor de Clério Benildo Bach, anulando, então, os efeitos dos acordos 744/2009 do Tribunal Pleno, 1092/2009 do Tribunal Pleno, ambos no processo 30.2467/07. Então, cumprindo essa determinação do regimento interno, faço a devida comunicação. E ainda, senhor presidente, para devolver a Vossa Excelência os processos de transferência voluntária 25096411, 25118911, 25119711 e 16158612. Obrigado. Agradeço, estão anotados. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando. Senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, inicialmente também aproveitaria a oportunidade para devolver a Vossa Excelência o protocolo 173/235/2013, prestação de contas da Câmara Municipal de Maringá. E em relação aos processos da minha pauta, eu tenho 94 processos do Lote City, do Sistema Integrado de Transferência, que todos são o voto pela regularidade com recomendação nos protocolos 768/120/2012, Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, 758/65/2013, Fundação Araucária, 79984/2013, Município de Terra Rica, 82.713/2013, Astorga, 122.584/2013, Cornélio Procópio, 315.218, 315.226, 349.686, os 3 de 2013, interessada a Fundação Araucária, 387.332, 2013, município de Paranavaí, 406.353, 2013, município de Campo Mourão, 589.741, 726.870 e 733.680, todos de 2013, interessada a Fundação Araucária, 737.163, 2013, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba, também Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba no 749.846, 2013,
136.279, 2014, município de Toledo. 136.473, 2014, município de Entre Rios Oeste. 136.716, 2014, município de Renascença. 138.042, 2014, município de Maringá. 138.166, 2014, município de Saudades do Iguaçu. 138.239, 138.620, 138.654, 138.719, esses últimos 4 de 2014, todos do município de Maringá. 140.411, 2014, município de São João do Ivaí. 140.837, 2014, município de Piraquara. 141.035, 2014, município de Toledo. 141.698, 2014, município de Catanduvas. 141.710, 2014, município de Cruzeiro do Iguaçu. 141.868, 2014, município de Palmeira. 141.957, 2014, município de Cambé, também Cambé, no 142.252, 2014. 142.614, 2014, município de Godoy Moreira. 145.669, 2014, município de Palmeira. 145.839, 2014, Tupanci. 145.847, 2014, município de Sarandi. 146.100, 2014, município de Tupanci. 146.398, 2014, Sertanópolis. 147.424, 147.483, 147.626, 147.629, 147.645, 147.670, 147.700, todos esses últimos, 2014, município de São Miguel do Iguaçu. 147.840, 2014, município de Sertanópolis. 148.889, 2014, município de Rosário do Ivaí. 149.214, 2014, Fundação município de Santa Teresinha de Itaipu. 149.460, 2014, Fundação Araucária. 149.974, 2014, município de Sertanópolis. 150.123, 150.301, esses dois últimos, 2014, município de Maripá. 150.808, 2014, Autarquia Municipal de Educação de Apucarana. 152.061, 152.100, esses dois últimos, 2014, município de Itaipulândia. 152.630, município de 14 de Cianorte. 153.386, 155.556, 153.688, 153.769, esses últimos 4 do 2014, todos da Autarquia Municipal de Educação de Apucarana. 153.947, 2014, município de Piraí do Sul. 154.684, 2014, município de Pato Branco. 154.706, 2014. 154.854, 2014. 154.862, 2014. 155.133, 2014, 155.168, 2014, todos os municípios de Pato Branco. 154.765, 2014, município de Doutor Camargo. 155.222, 2014, 155.273, 2014, esses dois últimos do município de Pato Branco. Município de Palotina, no 156.822, 2014. 157.187, 157.306, 157.357, 2014, esses últimos 3 de 2014, todos do município de Londrina. 157.438, 158.060, 2014, esses dois últimos, município de Palotina. 158.140, 2014, município de Itaipulândia. 158.196, 2014, município de Tamarana. 158.213, 2014, município de Palotina. 159.317, 2014, município de Foz do Iguaçu. 159.597, 2014, município de Jabuti. 160.340, 2014, Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. 160.722, 2014, município de Umuarama. 160.749, 2014, município de São Jorge do Oeste. 161.087, 2014, município de Rolândia. 161.605, 2014, município de Fundação Araucária. 162.075, 2014, 162.091, 2014, ambos de município de Matelândia. 162.130, 2014, município de Campo Largo. 163.179,
164.442, ambos 2014, município de Foz do Iguaçu, 163.268, 2014, Fundação Araucária, 164.450, 2014, município de Foz do Iguaçu, 168.472, 2014, município de Coronel Vivida, e 387.778, 2014, Fundação Araucária, UFA. Em todos, voto pela regularidade com recomendações. Em discussão? Em votação? Estão todos aprovados. Senhor presidente, por ter um ato de inativação 673.866/2013, esse processo eu iniciei o relato, o conselheiro Willis solicitou vista, agora com deslocamento à segunda Câmara, né? E agora o conselheiro Sérgio, agora compondo o quórum, passo a relatar esse processo, senhor presidente. O tribunal tem duas já decisões, da primeira e da segunda Câmara, e são divergentes, né? Existia um recurso de revista interposto, o Ministério Público até mencionou isso na última sessão da segunda Câmara, mas esse recurso foi intempestivo. Trata-se de contagem de tempo ficto de policial militar posto na reserva, na qual a diretoria de controle de dados pessoal manifesta pela legalidade de registro, o Ministério Público pela negativa de registro, em função da impossibilidade de contagem de tempo fixo em relação ao tempo de aposentadoria especial. Eu já tenho uma posição que eu declinei no voto, que é pela negativa, acompanhando o Ministério Público. Entendo que a contagem de tempo de serviço ficto para fins de aposentadoria especial já reduzida se torna inconstitucional, inaplicável, no caso, o parágrafo 10º do artigo 40 da Constituição Federal. Então, esse é um breve relatório e já com a minha proposta de voto para a negativa de registro, conforme o Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Doutor Sérgio. Na segunda Câmara, nós julgamos vários atos desses e entendemos que a Constituição distinguiu no artigo que trata dos militares. Alguém pode me socorrer? Qual? No 42. A Constituição deu um tratamento diferenciado entre a aposentadoria dos... Obrigado, conselheiro Canha. A Constituição, no nosso entendimento da primeira Câmara, deu tratamento diferenciado às aposentadorias dos militares e dos servidores civis. Artigo 42, seção 3 do... Sim, para o primeiro, aplica-se aos militares. Seção 3 do capítulo 7, que é da administração pública, do título 3 da organização do Estado. Então, a Constituição, ao organizar o Estado, ao definir a administração pública, distinguiu entre militares e civis. E diz o seguinte, artigo 42. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do 40, parágrafo 9º, e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142. O que diz o artigo 142? As Forças Armadas, etc. E aqui teríamos que localizar onde é que fala de aposentadorias aqui. Mas o fato é que, inclusive na última sessão, havia uma sugestão de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, exatamente por conta de uma única decisão, que foi desta primeira Câmara, negando o registro à reserva ou reforma. E eu, inclusive, ponderei que, olha, dos 500 casos que eu olhei, só tem esse contrário. E este está, e o doutor representante do Ministério Público, doutor Gabriel Guileger, lembrou, olha, este está em sede de recurso de revista, interposto pelo próprio interessado, que tomou conhecimento informado pela Paraná Previdência numa determinada data, e, portanto, em princípio, o recurso de revista seria tempestivo para a pessoa, e a Paraná Previdência, não tendo interposto o recurso no prazo dela, porque ela tomou ciência antes, interpôs um pedido de rescisão. E nós, da segunda Câmara, deliberamos que não seria o caso de uniformização de jurisprudência,
porque provavelmente esse caso seria alterado em recurso de revista, considerando que existem 500 casos considerando legal e dando registro, e apenas esse contrário. Então, a minha posição pessoal é no sentido de que a lei estadual tem amparo constitucional, e que, portanto, a lei estadual não é inconstitucional, e a lei estadual permite a contagem ficta, e essa constitucionalidade tem amparo exatamente no artigo 42, que eu acabei de ler, que remete à lei estadual o tratamento da questão previdenciária dos militares. De novo, o artigo 42, aplica-se aos militares dos estados, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias. Artigo 42, parágrafo 3º, inciso 10. 142, cadê ele? 142, parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se, além das que vier a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais de guerra. Ou seja, o entendimento nosso, majoritário, é: olha, a Constituição distinguiu militares e servidores civis. O artigo 42, parágrafo 1º, disse que essa questão de tempo de serviço para transferência para a reserva militar será disciplinada em lei estadual. Portanto, com base nesses dispositivos, artigo 42 e artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, nós entendemos que a lei estadual, que o legislador estadual tem competência para fixar essas prerrogativas, essas condições mais favoráveis, tendo em vista a situação do militar, que não é a mesma do servidor civil. Nós sabemos que não é. Então, e é com base nisso que, pelo menos, a segunda Câmara tem entendido, em diversos julgados, que é constitucional e que os militares têm direito à contagem ficta. Mas eu entendo que realmente pode ser controvertido, temos que ver no Supremo Tribunal Federal. Eu pesquisei e vi, não estou aqui com a decisão agora, mas vi no Supremo a possibilidade de contagem. E uma única decisão, salvo engano, que colocava isso em dúvida, mas não era exatamente o caso específico. Eu só sei que da pesquisa que nós fizemos, eu fiz e os demais relatores da primeira Câmara, da segunda Câmara fizeram, inclusive eu não havia consultado um acórdão dos outros, um não havia consultado o acórdão do outro, mas quando nós fomos pesquisar, todos os acórdãos caminhavam no mesmo sentido. Então, a minha posição, pelo menos por enquanto, é pela legalidade do registro. Senhor presidente, só para dar um esclarecimento. Na discussão, Vossa Excelência tem a palavra. Dar um esclarecimento. Na realidade, inclusive eu praticamente votei acompanhando o conselheiro Luiz, mas onde não houve essa discussão profunda. Até porque, senhor presidente, é só recente que a Paraná Previdência passou a discriminar na certidão de tempo de serviço, que é a contagem ficta. Né? Então, nós temos algumas já decisões monocráticas que vi tudo pela legalidade, etc. Eu entendo a posição de Vossa Excelência, já dá para ver bem, e eu nem discuto a questão de que a Constituição deu tratamento diferenciado. O que eu discuto é o seguinte: eu acho que não cabe à lei estadual estabelecer contagem ficta e não condições de contagem de tempo de serviço. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, existe um despacho do ministro Gilmar Mendes no agravo do instrumento que afirma que não pode. Tá. Que não coloca nem dúvida. Não, tá. Então, só para... agora deixa eu só terminar a coisa. Eu só estou agora fazendo a declaração do meu voto, que eu vou manter ainda pela negativa de registro, com base só nesses argumentos. Eu entendo que a faculdade de estabelecer tempo de serviço não autoriza a contar o tempo físico
para aposentadoria especial. São coisas bem diferentes. Não, o que eu iria sugerir é que eu Continua poderia a discussão, Vossa Excelência tem a palavra. O que eu iria sugerir, desculpa se interrompi, é que eu poderia pedir vista e trazer todos esses argumentos que eu já colacionei, inclusive em outros acórdons, lá na segunda Câmara, e inclusive encaminhar a Vossas Excelências, e nós podemos ter um tempo ainda para amadurecer a ideia. Eu posso... Entendo como pedido de vista, Vossa Excelência? Por favor. Não havendo oposição, vista concedida. Senhor presidente, eu constato na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Considerando que o conselheiro substituto, doutor Sérgio, não tem processos nesse momento para relatar, efetivamente, o processo para... E devido aí às necessárias adequações que devem ser procedidas no sistema, então concedo a palavra ao doutor Cláudio Canha, que passa a compor o quórum de votação. Obrigado, senhor presidente. Inicio pelo processo de contas municipal 128642009, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Rio Negro, 2008, em que eu acompanho os pareceres pela regularidade com ressalva, tendo em vista a DCM denomina como não comprovação dos saldos bancários. Na verdade, há um conflito de informações entre o que consta do tal sistema SIM-AM e os extratos bancários apresentados. Não vejo que tenha havido dano ao erário, talvez um certo dano à gestão, por isso eu acompanho os pareceres pela regularidade com ressalva, acrescentando a determinação para que seja, até a apresentação das próximas contas anuais, trazido documentos comprovando a regularização desses lançamentos contábeis no SIM-AM. Está em discussão, em votação, aprovado. Município de Tupanci, 129960709, contas de 2008. Há uma única ressalva apontada pela DCM, que haveria infringência à Resolução 43 de 2001 do Senado, mas eu vou acompanhar a posição do representante do Parquet, que o DCM fundamentou equivocadamente no artigo 7º, inciso 1 da citada resolução. E não há nenhuma ligação lógica com esse artigo 7º, seria sim o artigo 15, mas assim mesmo o percentual utilizado é bem inferior ao limite legal, que seria de 0,76 em relação a 16%. Em função disso, acompanhando o Ministério Público pela regularidade das contas em apreço. Está em discussão, em votação, aprovado. Município de Paranavaí, 129320009, que após várias concessões de oportunidade de defesa em função de 15 impropriedades constatadas inicialmente, ainda restou, em nenhuma das oportunidades concedidas, e foram várias, o responsável, senhor Maurício Yamakawa, não trouxe aos autos documentos que comprovassem o repasse da contribuição patronal ao regime próprio, e ainda ficou comprovado que houve a extrapolação da aplicação em ano eleitoral em valor superior à média dos últimos 3 anos, conforme prevê a Lei Federal 9.707 de 97. Em função disso, eu acompanho os pareceres pela irregularidade das contas, em função desses 2 itens, e ainda há uma ressalva em função da movimentação de recursos de instituição financeira privada e referente à conta responsáveis por despesas não empenhadas, e ainda pela aplicação da multa do 87.4G em função da movimentação de recursos de instituição financeira privada, em função das despesas com publicidade superior à média dos 3 últimos anos, em função da falta de repasse de contribuição patronal ao regime próprio, e ainda a recomendação para que o município adote providências para regularizar a movimentação de recursos em instituição privada,
Também a multa do 87, parágrafo 4º, pelo juízo da irregularidade das contas. E ainda a determinação ao controle interno do município, que até a apresentação das próximas contas anuais demonstre quais medidas tomou em relação à possível ocorrência de dano erário pelo não repasse da contribuição patronal ao regime próprio. É a proposta. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Processo seguinte, 238.314.03, ele foi incluído indevidamente na pauta, solicitou a retirada. Está retirado. O município de Fazenda Rio Grande, 167.109.10, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adia-se na forma regimental. O protocolo 8957711, eu passo agora aos atos de inativação, então abstraindo de propostas que tenham aplicação de multa por atraso, ou proposta de determinação e recomendação, sem acatá-las, pela legalidade de registro, acompanhando os pareceres, os seguintes protocolos de atos de inativação. 8957711 de Heraldo Firmino de Lima, 1992761 de Edilce Justus Introvim, 2345431 Clarice das Graças Félix, 311.319.11 Edna Rangel, 3503651 Maria de Lourdes Patuso, 350.411.11 Ana de Janira Padilha, 49331011 Josélia Aparecida Kotovski, 4952311 Hilda Maria Gonçalves da Rocha, 4953391 Marlene do Carmo Pavão Bueno, 4985241 Rosimar do Carmo Alves, 5614631 Margarete Ferreira Rocha Pereira, 563.504.11 Cláudio Antônio de Brito e 566.490.11 Elza de Assis Vidotti, todos pela legalidade de registro. Em discussão? Em votação? Estão todos aprovados. O protocolo seguinte, o 5702761 de Vera Lúcia Franklin da Silva, foram realizadas diligências, não foram atendidas pelo Fundo de Previdência Municipal de Amaporã. Eu acompanho os pareceres, então, pela negativa de registro, haja vista documentação que comprove a legalidade do ato de inativação, e ainda pela abertura de tomada de conta extraordinária para apurar as responsabilidades. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pela legalidade de registro, seguintes protocolos: 5739761 Ivone de Lourdes Bolonhês Longini, 6148931 Maria Auxiliadora Senra Rodrigues, 6255421 José Carlos da Silva, 6319331 Ovildo Pedrolo, 6346571 Ivone Gonçalves da Silva Rodrigues, 6869911 Inês Maria Zufo, 73971811 Ini das Graças Bender, 2208612 Eloá Mendonça Carvalho, 518682 Eva Maria Ramos, 544412 Ivonete Calinque da Silva, 744342 Ana Isabel Betim, 80500712 Ayrton Baad, 80555812 Elisete Marie Chiodelli, 9293912 Luiz Galeran, 9342012 Maria Helena Fabris, 9359512 Leila Aparecida de Moraes Bernardi, 9361712 Maria Aparecida de Castro, 190.230.12 Marilena Dias de Matos, 213.469.12 Maria Aparecida Prestes da Silva, 3319.1712 Ademir Balioli, 539.317.12 Rosane Maria Jacó de Andrade, 544.264.12 João Bazani, 571.580.12 Suzana de Assis Paim Lima, 571.768.12 Antônio Batista Felipe, 7102.10.12 Lizelote Mertes de Pádua, 72228612 Roseli Aparecida Gomes Zanoli, 726.265.12 Ana Paula Oliveira Marcos Gomes da Cruz,
728-98512, Marisa Pereira Gavansky. 134-2813, Doroteia Fátima da Silva. 228-7713, Rosicler Caranha de Miranda. 9856-313, Jussara Marchini. 11-56503, Antônio dos Santos. 11-736013, Benedita Graciano de Almeida. 138-49913, Arlinda Armir dos Santos. 319-70113, Luceni Teixeira. 345-81813, Maria Aparecida Moreno Ruiz Bottoni. 353-78013, Ivana Terezinha Busato Dresler. 416-05713, Lindamir Terezinha Nautis Coelho. 472-27513, João Maria Antunes. 480-95213, Lair Maria da Cruz Caetano da Faria. 411-3214, José Carlos Hansen. 4122114, Cirlei Maria Ribeiro. 122-98714, Noeli Vaz. E 235-93514, Florinda da Rocha Muniz, todos pela legalidade de registro. Em discussão? Em votação? Estão aprovados. Pela legalidade de registro, processos de pensão 442-30811, Vera Lúcia da Silva Vicente. 447-15611, Elizabeth Cardoso Ferraz de Sá. 585-97411, Maria Moreira de Abreu. 641-34311, Joana Francisca Vaz Chaves. 68081011, Margarete Cristina Soares e Suelen Sanandra Cerqueira Silva. 308-2912, Pedro Quimaida, pela legalidade de registro. Em discussão, em votação, aprovados. Os dois processos de admissão de pessoal 348-43311, 872-012, os pareceres em ambos são pela legalidade de registro. Eu, conforme já defendi, se trata de teste seletivo para contratação temporária. Eu entendo que, conforme já a discussão feita nesse tribunal, que deva ser feito o arquivamento sem análise, sem apreciação da legalidade, fazendo analogia com o artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil, pela extinção do processo sem resolução de mérito, quando não concorrerem em qualquer das condições da ação, no caso, a possibilidade jurídica do pedido. Pelo arquivamento, senhor. Está em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Não, só para votar, já discuti bastante. Perfeitamente. Vou votar pelo conhecimento, rejeitando a preliminar. Está em votação. Pelo conhecimento e registro, não é, conselheiro Fernando? Não, eu só estou votando a preliminar, foi que o conselheiro só a relator primeira colocou preliminar. só a preliminar. Então está em votação a preliminar. Senhor presidente, nós havíamos discutido isso na sessão anterior. Eu entendo que é uma prejudicial de mérito, não uma preliminar. Fazendo analogia com o CPC 267-6. Uma das condições da ação não está presente, que é a possibilidade jurídica do pedido. Então, pelo encerramento dos autos sem análise de mérito. Está em discussão. Eu mantenho meu voto pela rejeição da preliminar processual, não entendo que é prejudicial de mérito. Está em votação, acompanho a divergência, está aprovado o voto divergente, registrando-se a proposição de voto do nobre conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, eu tenho dois embargos de declaração. Eu tenho a questão do mérito, né? Eu rejeitei a preliminar. O que nós votamos na sessão passada é que a preliminar foi rejeitada. Então, foi aprovada a preliminar. Ou rejeitada a preliminar. É só para evitar uma nulidade processual. Então... Perfeitamente. Então, agora vamos levar à votação o mérito da proposta, que Vossa Excelência é pelo conselheiro Fernando, pela regularidade. Eu não sei se o conselheiro relator vai manter o mesmo fundamento do mérito, então... eu entendo que sim, ele está mantendo. Não sei. Conselheiro substituto, Vossa Excelência está mantendo, não é, doutor Cláudio? Perfeitamente, presidente. Então, eu voto conforme os pareceres, pela legalidade. Está
em votação o mérito. Acompanho a proposta divergente, registrando-se a proposta do conselheiro Cláudio Canha. Está aprovada a divergência. Tenho embargo de declaração, senhor presidente, do município de Cambará, 71438843. Eu solicito adiamento. Adia-se na forma regimental. Na pauta está atendida. Obrigado. Os dois processos anteriores, que tiveram a preliminar, serão redistribuídos ao conselheiro Fernando para elaboração. Sem problema, já tem o modelo. Perfeitamente. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 21 de outubro de 2014, terça-feira, 39ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.